Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre contribuições sociais de custeio de Seguridade Social. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Cíntia Salmeron. Seja muito bem-vinda. Olá, gostaria de primeiramente agradecer ao Dr. César Michele pelo convite feito para participar do programa O Direito é Todo Seu. Quero deixar registrada a minha satisfação em estar aqui para debater, para juntos conversarmos sobre as contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social. Nós que agradecemos, doutora Cíntia, que é advogada especialista em direito tributário, presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB. Sem dúvida nenhuma, vem aqui a brilhantar e esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Hoje você pode estar dizendo aí que o que é que eu tenho a ver com esse tema, né? Contribuições sociais de custeio de Seguridade Social. Na realidade, isso tem tudo a ver com aquilo que está agora em voga no Brasil, que é a maior discussão política e tudo mais, que diz respeito à Previdência Social. Então, sem dúvida alguma, embora o tema seja aqui um tanto quanto complexo, sem dúvida os esclarecimentos que trarão para vocês, nossos telespectadores, sem dúvida alguma ajudarão aí no esclarecimento de várias das dúvidas. E nós falamos aqui no tema Seguridade Social, todo mundo agora falando de Seguridade Social, reforma da Previdência, Seguridade Social, e eu tenho certeza, muita gente, mas muita gente mesmo que nos ouve, que nos vê, está se perguntando, mas o que é essa Seguridade Social? Pois é, doutor César, com certeza. Muitos dos nossos telespectadores estão querendo saber o que é a Seguridade Social. A nossa Constituição, ela confere direitos de natureza social, os denominados direitos sociais. Se nós pegarmos o artigo 6º da Constituição Federal, nós vamos ver que é assegurado a todos os cidadãos brasileiros o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao lazer, o direito à moradia, o direito à previdência e o direito à assistência social, dentre outros. Visando assegurar alguns desses direitos, houve a criação da Seguridade Social, que é um conjunto de iniciativas do poder público e da sociedade, visando assegurar o direito à saúde, à previdência e à assistência social. Portanto, telespectadores, quando escutamos ou falamos em Seguridade Social, temos que ter em mente esses três direitos. Um conjunto de ações de iniciativa do poder público e da sociedade, visando assegurar e garantir o direito à saúde, à assistência social e à previdência social. Como dito por você agora, lá na Constituição, artigo 6º, o cidadão tem direito à saúde, educação, residência, uma série de direitos que são muito lindos ali, né? Só que isso dentro da Seguridade Social, a necessidade de dinheiro. É preciso ter dinheiro para que se possa aí dar saúde, educação a todos os cidadãos brasileiros. E a questão é essa, a necessidade de se financiar, né? Um financiamento da Seguridade Social, onde na realidade todas as pessoas, todos os cidadãos são aí, na verdade, estão aí interrelacionados nessa questão desse financiamento da Seguridade Social, né? Exatamente, doutor. O artigo 195 da Constituição, ele é demasiadamente claro ao dizer que a Seguridade Social, ela vai ser custeada, financiada por toda a sociedade, seja de forma direta, seja de forma indireta. As fontes de custeio diretas, vamos assim dizer, da Seguridade Social são justamente as contribuições que estão elencadas nos 4 incisos do artigo 195, cujo produto da arrecadação vai ser destinado ao custeio da Seguridade Social. Nós temos também as fontes indiretas, que são oriundas do orçamento público, vamos dizer e exemplificar com relação aos impostos. Os impostos também, o que é arrecadado, pode ser destinado à Seguridade Social, mas nós sabemos que os impostos, eles não têm uma vinculação específica, então eles são arrecadados e depois eles são distribuídos de acordo com as leis orçamentárias, seja anual, a lei de diretrizes, e as contribuições destinadas à Seguridade Social, elas têm
essa finalidade. Tanto que o dinheiro arrecadado com elas, ele tem que necessariamente ser destinado, seja à saúde, seja à assistência, seja à previdência social. Na verdade, aí, quem paga somos todos. Sim. Né? Seja aí uma empresa, seja o patrão, seja o empregado, Sim. todos temos que pagar. É aí que surge a ideia da solidariedade, ou seja, todos pagam. Exato. É essa a ideia que tem da Seguridade Social, desse custeio, né? Destinado ao custeio. Porque às vezes o empregado pode acreditar que só ele que paga, ou vice-versa, o patrão também fala que a carga tributária sobre ele é muito cara, mas na verdade todos pagam proporcionalmente aí ao que, na verdade, o ramo de atividade e tudo mais. Sim, né? é o dever de solidariedade mesmo, né? De todos contribuírem para que todos se beneficiem. O artigo ele é bem claro mesmo, toda a sociedade. Então, a empresa vai ter o encargo dela, o empregado vai ter o encargo dele, até mesmo, né? Um fato curioso, se alguém ganhar num concurso de prognóstico, também vai ter uma parcela que vai ser destinada à Seguridade Social, assim como o importador e outros contribuintes que a Constituição traz. Tem também a questão da contribuição social que incide sobre a folha de pagamento. Sim. Que os patrões aí falam tecnicamente, né, contribuição social patronal ou cota patronal. Cota patronal. Que muita gente tem dúvidas sobre isso aí. Como é que fica isso aí? Sim. Então, uma das primeiras fontes de custeio da Seguridade Social, ela é justamente, tem como contribuinte as empresas, os empregadores ou as pessoas a eles equiparadas, né? A cota famosa, cota patronal ou contribuição previdenciária patronal, ela está prevista na Lei 8.212, de 91, lá no artigo 22, inciso 1º, que fala que sobre o total de remunerações pagas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, a empresa vai recolher um percentual de 20% sobre esse total da remuneração, que é a famosa cota patronal. Então, todo mês, a empresa tem essa obrigação tributária de recolher 20% sobre o total das remunerações pagas aos seus segurados empregados ou trabalhadores avulsos. A empresa ainda tem que recolher 20% do total das remunerações pagas aos denominados contribuintes individuais. Então, a previsão lá no inciso 3º agora, do artigo 22 da 8.212, também a cargo das empresas ou do empregador. Por fim, as empresas recolhem ainda, com a base folha de salários, o SAT ou RAT, que é destinado aos benefícios em relação a eventuais acidentes de trabalho. A alíquota ela é de 1%, 2% ou 3%, dependendo do grau de risco. Então, risco leve, médio ou risco alto. E ela tem como base a atividade preponderante da empresa, né? Ela incide sobre também a remuneração, mas agora dos segurados empregados e trabalhadores avulsos. E essa contribuição, ela pode ser majorada em 100% ou diminuída em 50%, levando em consideração o famoso FAP, Fator de Acidente Previdenciário, que envolve a questão da quantidade de acidentes, né, ou a reiteração de acidentes no âmbito da empresa. Por aí nós vemos o tanto que a empresa paga, o tanto que se paga, além do trabalhador, pela sua fala agora, o tanto que a empresa paga nesse país nosso, né? É cota patronal, é SAT, e tem outra situação ainda, né? A contribuição social ainda sobre a receita, sobre o faturamento bruto. Temos aí o PIS, PASEP e o COFINS ainda que ainda tem que ser recolhido. Mais algumas nomenclaturas aí para que o nosso telespectador se familiarize com isso também, né? Sim, o PIS e a COFINS, famosos também, né? Eles são outras contribuições que são obrigatórias para as empresas, mas agora a gente sai da incidência da base de cálculo folha de salários e passamos para receita bruta ou faturamento.
Então, mais uma obrigação para as empresas custearem a Seguridade Social. E não para por aí, né? Não para. Nós estamos falando aí, a doutora Cintia falou agora da questão do que incide sobre a receita bruta, e tem mais coisa. Ou seja, já que falamos da receita bruta, ainda o empresário tem que pagar a contribuição social incidente sobre o lucro líquido, a famosa CSLL aí, né? Mais isso aí para que o telespectador, é assim que funciona a coisa. Mais uma sigla, né, uma. doutor? Direito tributário, nós temos várias siglas, né? Mais uma contribuição, a contribuição social sobre o lucro líquido, que também é paga pelas empresas. E não podemos nos esquecer que também as empresas pagam uma contribuição incidente sobre a remuneração, mas agora especificamente dos empregados que, em razão do labor, eles vão ter uma aposentadoria antecipada. Uma aposentadoria após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. São aqueles casos de profissões que têm um maior risco e acabam antecipando a aposentadoria do trabalhador. As alíquotas são de 6%, 9% ou 12%, mas agora, diferentemente das que nós vimos anteriormente, não é sobre o total das remunerações dos segurados, empregados ou trabalhadores avulsos, mas sim sobre a remuneração dos segurados, empregados e trabalhadores avulsos, mas que tem essa aposentadoria antecipada. Então, não são todos, vamos dizer assim, os empregados da empresa que a remuneração deles que vai incidir, mas sim daqueles 2, 3, 5, enfim, que tem essa situação especial de uma aposentadoria antecipada. Entendido. Sem dúvida está aí, né? As questões inerentes ao recolhimento de imposto, o recolhimento de imposto pelas empresas, isso impacta, a gente falou de seguridade social, que diz respeito a aposentadorias das pessoas e tudo mais. Não obstante aí, as empresas terem que recolher todo o que paga as empresas, como relatado agora por você aqui. E tem uma outra situação também, não para por aí, né? A Seguridade Social, o custeio da Seguridade Social não é feito somente pelas empresas da forma como a doutora Cíntia falou. Nós temos ainda a questão inerente, as questões inerentes a recolhimentos que são ainda feitos aí pelos trabalhadores e que não são poucos. Então, notem aí, nós temos as questões inerentes aos recolhimentos da pessoa jurídica, dos trabalhadores que nós já vamos falar, mas isso é tema para daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo. Não sai daí. Mariana, eu tenho 21 anos e eu faço Direito na FIB. Acabei pegando muito contato com a profissão dos meus pais no colegial, porque como eu estava meio na dúvida do que eu ia fazer, eu resolvi seguir a área deles, porque eu gostei bastante. A relação aluno-professor é ótima, porque sempre que a gente precisa, os professores estão para nos ajudar, a gente sempre pode ter o contato com eles. E eles sempre no corredor param para conversar com a gente, saber se precisamos de alguma coisa, então isso ajuda bastante. Sim, os professores sempre passam algumas experiências deles pra gente até ter uma noção de como vai ser a nossa vida profissional. Então isso é muito válido, porque a gente acaba adquirindo mais experiência com as experiências deles. A FIB é uma das únicas faculdades que tem nota máxima no MEC. E além disso, ela também tem a recomendação da OAB, o que fez com que eu decidisse fazer essa faculdade. O que a FIB vai me proporcionar no futuro? A nota máxima do curso de Direito vai favorecer meu ingresso no mercado de trabalho.
Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Hoje eu recebo a doutora Cíntia Salmeron, que é advogada, tributarista e presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB aqui de Bauru. No bloco passado nós estávamos falando sobre a questão ou sobre as questões de recolhimentos inerentes às empresas, às pessoas jurídicas que contribuem para a Seguridade Social. Muito bem explicado pela doutora Cíntia, embora a matéria seja complexa, né? Falar de todo esse recolhimento que a pessoa jurídica tem que fazer no nosso país, as espécies que são, conforme dito por ela há pouco, e eu disse que não parava por aí. Nós temos ainda contribuindo para a Seguridade Social, não só as pessoas jurídicas, que não pagam pouca coisa, né? As empresas pagam muito imposto nesse país, mas não fica só aí, não. Nós temos as questões relacionadas às contribuições sociais aí, que são feitas pelos trabalhadores para que possam aí também contribuir, vamos assim dizer, para o custeio da Seguridade Social. Então vamos falar um pouco agora dessa questão da Seguridade Social, desse custeio, que também engloba a parte do trabalhador. Sim, além das empresas que nós já vimos no bloco anterior, os trabalhadores, eles também contribuem para o custeio da Seguridade Social, que, apenas para lembrar, envolve a saúde, a previdência e a assistência social. Nós temos uma divisão entre os, vamos dizer assim, trabalhadores dentro do regime da previdência. Então, os primeiros vamos dizer assim, a contribuírem são os segurados empregados, os trabalhadores avulsos e não podemos nos esquecer dos empregados domésticos. Os segurados empregados e os trabalhadores avulsos e também o empregado doméstico, eles recolhem essa contribuição em alíquotas que variam de 8%, 9% ou 11%. Mas como que eu sei se eu recolho 8%, se eu recolho 9%, se eu recolho 11%? É com base no seu salário contribuição. Então, se os telespectadores tiverem curiosidade, pode ser acessado o site da Receita Federal do Brasil, onde consta a tabela das alíquotas e nessa tabela tem o salário contribuição e dependendo do salário, de tanto a tanto 8%, de tanto a tanto 9%, acima de tanto 11%. Os empregados domésticos estão na mesma situação, eles também são obrigados a custear a Seguridade Social, então eles também pagam uma alíquota de 8%, 9% ou 11%, dependendo do que eles recebem. Lembrando que contribuintes segurados são aqueles trabalhadores que prestam serviços nas empresas com um vínculo empregatício. Empregados domésticos são aquelas pessoas contratadas por uma casa ou uma família para prestar o serviço no âmbito da casa ou da família, sem que o empregador tenha a intenção de lucro. Então, você contrata porque a sua intenção é, por exemplo, a limpeza da casa, no caso de uma empregada doméstica. E os trabalhadores avulsos, que são as pessoas que são contratadas também pelas empresas, eles prestam o serviço e estão ligados a um órgão. Eles pagam a contribuição, então, social para o financiamento da Seguridade Social nessas alíquotas de 8%, 9% ou 11%. Além deles, também contribuem para a Previdência, e veja, doutor César, quanta fonte para a Previdência, para a assistência, para o direito à saúde, enfim, para a Seguridade Social. Os contribuintes individuais. Os contribuintes individuais, que são os autônomos ou as pessoas que prestam serviço para uma pessoa jurídica, mas que não têm aquele vínculo empregatício, eles também contribuem para a Seguridade Social. A alíquota, na grande maioria das vezes, é de 20%, mas ela pode ser reduzida, por exemplo, para 11%, mas aí, nesse caso, haverá uma consideração sobre a aposentadoria por tempo de serviço, aí é uma regra bastante específica, mas também é possível saber qual que é a alíquota acessando o site da Receita Federal, onde consta a tabela com as alíquotas e com o salário, contribuição. Há ainda os contribuintes facultativos.
que são aquelas pessoas maiores de 16 anos que, por uma opção, escolhem contribuir para a Previdência Social. Exemplo, estudantes, dona de casa, eles também podem, desde que queiram, contribuir para a Seguridade Social. Um assunto bastante relevante com relação aos contribuintes segurados, trabalhadores avulsos, empregados domésticos e os contribuintes individuais que prestam serviço às pessoas jurídicas, é que a lei impõe às empresas o dever de reter e repassar o valor para o fisco. Então, o empregado, ele recebe a remuneração dele já com essa retenção, vamos dar um exemplo aqui, de 8%, e a empresa ela tem a obrigação de repassar para os cofres públicos. E se isso não for feito, a empresa pode incorrer, devidamente apurado, no crime de apropriação indébita previdenciária, que está previsto no artigo 168-A do Código Penal. Tá aí, fantástico, não? Daí nós vemos como empresário, como trabalhador, como as pessoas recolhem para a Seguridade Social, né? Como você, pequeno empresário, microempresário, grande empresário, seja a modalidade que for, sem dúvida alguma, essas pessoas, esses empresários prestam aí um serviço fantástico, não só as pessoas, mas como o país, como toda a Seguridade Social, que recolhe muito dinheiro. O trabalhador, da mesma forma, você que trabalha, você que tem descontado no seu lerite, você contribui para esse país. Vejam como todos pagam, né? O trabalhador paga, o patrão paga, todo mundo paga. Aí eu acho que você que está aí nos olhando, nos assistindo, deve estar perguntando, mas como é que pode a Previdência estar quebrada com tanto recolhimento e todo mundo recolhendo para a mesma fonte? Realmente é um ponto de interrogação aí que deveria ser perguntado aí para quem é responsável por administrar a Previdência Social, no caso é o governo, né? Que realmente tanto recolhimento e recolhimentos de todo mundo, de empresariado, seja o empresário que quem paga o imposto, essa situação que nós discutimos agora, né, doutora Cíntia, não é um grande, é o pequeno, é o microempresário. Sim, todos que se classificam como empregador e como empresa, e a lei e a Constituição ainda fala, né, o empregador, a empresa, a eles equiparados para abranger um maior número de pessoas, né? E aqui nós estamos falando apenas, vamos pôr apenas até entre aspas, das fontes diretas, mas nós temos também as fontes indiretas. Nós temos os impostos que nós recolhemos, o valor, nós temos inúmeros impostos no Brasil, imposto de importação, imposto de exportação, IPTU, IPVA, ICMS, ISS, todos recolhemos, pagamos esse tributo e depois na lei orçamentária anual eles podem ser também destinados à Seguridade Social, então realmente arrecada-se bastante. Tá aí, é de se perguntar, né? Fica aí o ponto de interrogação, para onde vai tanto dinheiro e uma previdência quebrada? A conta não fecha, realmente o governo tem razão, porque não fecha a conta, né? As pessoas, os brasileiros só queriam entender para onde vai tanto dinheiro se nós temos uma previdência hoje quebrada. Se não recolhesse, teria uma explicação, né? Mas não é esse o caso. Bom, nós vamos falar agora também, para que você tenha uma ideia, nós temos aí fontes de custeio da Seguridade Social também, sobre, o nome é muito bonito e interessante, são recursos aí, são receitas que incidem sobre concursos de prognósticos. Isso, exatamente, concursos de prognóstico. Vou deixar a doutora Cíntia explicar para vocês aí. Concursos de prognósticos, mais uma fonte de custeio da Seguridade Social. Nós já vimos poucas, né? Vamos ver mais uma. Concurso de prognóstico, um nome bonito para a nossa famosa Mega Sena. Prêmios de loteria, né? São aqueles concursos que são, importante dizer, né, doutor César, legalizados. Afinal de contas, os jogos de azar não são permitidos no nosso ordenamento jurídico. Então, quando nós vamos lá na lotérica e fazemos uma aposta na Mega Sena, torcendo, né, telespectadores, para a gente ganhar, saibam que, se ganhar, vai ter uma parcela aí que vai ser retirada do prêmio para o custeio da Seguridade Social. Fantástico. Então, aí também a questão dos jogos, como disse aqui agora a doutora Cíntia, legalizados, evidentemente, também paga para a Seguridade, né?
também contribui para a segurança. É recolhimento de todo lado, né? De todo lado você tem. Mas eu acho que esse seria o que o pessoal menos... Talvez muita gente, sem dúvida, fala, mas tem que pagar sobre isso também. Tem que pagar. Outra questão aí foi dito agora há pouco, salvo engano, na questão passada, também contribui, é fonte de receita aí para o custeio da Seguridade Social, a questão de importação de produtos e serviços que vêm do exterior. Isso também gera receita para a Seguridade Social. Sim, é o inciso 4 do artigo 195. O contribuinte é o importador e ela em si são os famosos PIS e COFINS importação. Então veja, nós já falamos de PIS e COFINS no primeiro bloco, quando falamos uma fonte de custeio das empresas oriundas da receita e do faturamento. Agora nós falamos do PIS e da COFINS importação. Então, a importação de bens ou de serviços do exterior também obriga o importador ao pagamento de uma contribuição que vai ser destinada ao custeio da Seguridade Social, destinada ao custeio da saúde, da assistência social e da previdência social. Pois é, tá aí. Nós estamos aí chegando ao final do programa, né? Sem dúvida alguma teríamos um monte de assunto para falarmos, nosso tempo é escasso, mas nossa intenção foi para que o nosso telespectador, o programa que é feito para você, para que você tivesse uma ideia, né? É um tema complexo, tá? Sem dúvida alguma, é um tema complexo falar dessa Seguridade Social, mas para que vocês entendam aí como que quais são as fontes de arrecadação, o que se contribui, o custeio que se diz aí para a Seguridade Social, eu abro aí alguns rápidos minutinhos, alguns segundinhos para as suas breves palavras no fim do programa. Queria novamente agradecer pela oportunidade, dizer que foi uma satisfação estar aqui para conversar sobre as contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social, um ponto que muitas vezes, né, doutor César, pode até parecer distante de nós. Os telespectadores e as pessoas em geral talvez sejam mais próximos do IPTU, do IPVA, do Imposto de Renda, mas como nós vimos, estamos diante de um tributo que afeta o dia a dia das empresas, os trabalhadores. Nós vimos que existe uma obrigação mensal das empresas no recolhimento. O trabalhador também, todo mês, tem que ir lá e fazer o recolhimento. Empregador doméstico, empregado doméstico, segurado empregado, trabalhador avulso, enfim. Eu agradeço pela oportunidade, foi muito bom conversar sobre esse tributo que, num primeiro momento, parece estar tão distante, mas nós vimos que ele está bem próximo de nós. Sem dúvida, nós é que agradecemos a presença aqui, doutora Cíntia Salmeron, né, traçando esses esclarecimentos para o nosso telespectador, e agradecemos especialmente a você que nos ouve, que nos vê, que nos assiste. Muito obrigado e até o próximo.